Meus amigos, vou fazer esse vídeo com uma pretensão meio louca, ou seja, de que ele chegue aos ouvidos do ilustre jurista Isis Gandra, a propósito de uma entrevista que ele deu num dos canais de televisão autônomos que não fazem parte da grande mídia. A primeira é para convidar o ilustre jurista a uma reflexão. Disse Sua Excelência que apenas o poder que teria sua esfera de competência invadida teria a iniciativa ou a prerrogativa ou a competência de acionar o poder moderador. Pergunto eu a Sua Excelência, se houver omissão, até por questão política, como creio que o Bolsonaro fez, recuou para evitar um problema maior. Mas eu acho que o problema maior não está em criar a questão institucional. O problema maior está em implantar na nação a possibilidade dessa invasão de competência. Então pergunto eu a Sua Excelência, não teria os membros do Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da República, legitimidade para provocar o poder moderador? Ou, mais ainda, não teria qualquer do povo, inclusive eu, como o integrante da nação, e a nação é organizada para o povo, os poderes executivo, legislativo e judiciário, não tem outro desiderato, não tem outra finalidade, senão preservar o direito do povo, da nação, enquanto um povo politicamente organizado? Não teria eu legitimidade de fazer isso? Indago de Sua Excelência. A segunda pergunta que eu faço é, e que não foi esclarecido, talvez porque o debatedor não tenha feito esse questionamento, que consequências acarretariam para o membro do poder que ultrapassasse seus limites e invadisse a esfera de competência do outro? Apenas o reparo, a recolocação do trilho do bonde nos trilhos? Ou haveria consequências? O presidente da República pode sofrer impeachment se ultrapassar seus limites. O membro do Poder Legislativo, deputado ou senador, pode perder seu mandato se ultrapassar seus limites. O membro do Poder Judiciário, que é quem tem mais competência natural para saber quais são os limites das suas obrigações constitucionais, dos comandos constitucionais, ultrapassa esse limite e apenas a recolocação do bonde nos trilhos, ele não sofreria nenhuma consequência? Seria isso por julgá-los deuses especiais? Seria isso talvez um estímulo para que ele voltasse a transgredir? Como nós temos dois exemplos, impedir, por decisão monocrática, o presidente da República de fazer a nomeação de um agente público que é prerrogativa não de Jair Messias Bolsonaro, mas da presidência da República, impedir o exercente do cargo que representa a instituição presidência da República de atuar segundo suas prerrogativas e isso ficar sem nenhuma provocação? Impedir, por exemplo, um cidadão de fazer crítica, não difamação, não injúria, não calúnia, não desrespeito, mas fazer inclusive gozações aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, e essas pessoas terem suas casas invadidas por um inquérito provocado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele investiga, ele julga, ele constitui as provas, ele próprio julga. Esse inquérito aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal não seria uma própria violação dos seus limites constitucionais? Não já teria aí o poder moderador dizer assim, ei, para aí, provoque os órgãos, a Procuradoria, a Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, para provocar a polícia e fazer as investigações devidas? São os próprios juízes que fazem prova e que julgam as provas e que dão a sentença? Quando uma sentença dessa ordem ou uma decisão dessa ordem seria improcedente? Seriam eles deuses tão capazes e tão éticos de dizerem amanhã, não, o nosso inquérito não foi indevido, eu julgo a medida adotada improcedente, ou extingo o processo e me condeno a perdas e danos morais para
ressarcir as vítimas das minhas ações desabridas? Haveria isso? Então, senhor ministro, me responda. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, pense sobre isso. Senhor Jair Messias Bolsonaro, pense sobre isso. Senhores ministros do Executivo, pense sobre isso. Senhores deputados, senhores senadores, pense sobre isso. Senhores integrantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público, pense sobre isso. Da Procuradoria da República, pense sobre isso. Nação brasileira, vamos pensar sobre isso. E se tudo que eu disse não é nada significativo e não tem nenhum ponto para provocar uma reflexão jurídica, perdoe este magistrado de raso conhecimento por estar praticando essa ação de desatino. Mas, se é possível refletir sobre o que eu estou dizendo e se tiver alguma pertinência, me deem o crédito como cidadão que quer seu país livre e democrático, em que haja respeito de todos os direitos fundamentais. Muito obrigado.